Bem-vindo a mais um The Bravecast, coragem para ser, coragem para viver. Aqui nós falamos sobre desafios e tudo que envolve uma vida sem arrependimentos, porque como tu sabe, sem coragem, sem história. E hoje eu recebo nessa mesa incrível aqui um casal surreal, Paloma e Leandro, e nós vamos falar sobre muitas coisas aqui. Hoje o assunto vai render e eu estou extremamente animado. E a primeira pergunta que eu já faço para esse casal, eles já vão se apresentar, é: quem você é sem dizer o que faz? E eu começo pela dama aqui, pela Paloma. Vamos lá. Bom, estou muito feliz de estar aqui, primeiramente. E quem sou eu sem dizer o que eu faço? Eu sou uma imagem em constante mutação, uma soma de experiências e um compilado de experiências, né? Interessante. E você, Leandro? Primeiramente, obrigado, Gabriel, pelo convite de estar aqui contigo. Bom, eu sou aquele ser humano em constante evolução, em busca do novo, que acorda todos os dias e quer melhorar 1% aí no ramo do empreendedorismo. E é isso, acho que a gente tem que buscar cada vez mais trilhar caminhos novos, né? Para que a nossa evolução faça sentido aqui na Terra. Show. E eu gosto dessa pergunta porque ela já me abre muitos leques, assim. E eu acho que foi uma boa pergunta para você fazer. Que é o seguinte: tu falou assim, 1% todo dia, uma pessoa em constante evolução, né, mutação e tal. Mas quem é que pensa assim? Da onde veio esse pensamento? Da onde surgiu? Pô, melhorar 1% todo dia, então significa que todo dia eu tenho que me esforçar 1% para me tornar uma pessoa melhor. Ou estou em constante mutação, estou em constante evolução. Da onde vem essa mentalidade? Essa mentalidade, na verdade, essa pergunta, ela me veio quando eu tinha 7 anos de idade. E eu indo para a escola, eu comecei a me perguntar, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Tá, eu sou a Paloma, filha de fulano, filha de ciclano, faço isso, faço aquilo, estudo colégio tal. Mas aquilo me intrigava não ter uma resposta. Eu não sabia responder para mim mesma quem sou eu. E desde então eu fiz um compromisso comigo e com a vida, né, de descobrir quem era eu, quem era Deus, e eu acredito muito que nós somos uma coisa só. Então, nesse processo de autoconhecimento, eu entendi que me definir em algo ou em uma palavra é algo muito pouco, porque nós somos, de fato, uma imagem em constante mutação. Nós não somos o mesmo de ontem, eu não sou a Paloma de 5 anos atrás, então a gente vive em um processo de transformação, e pelo menos é o que eu acredito. Então, quando eu falo que eu sou uma imagem em constante mutação, é porque eu vivo me transformando. E o fato de buscar coisas novas todo santo dia gera esses resultados. Sim. O que tu traz essa questão da imagem? O que é a imagem? É uma maneira como você se enxerga? É um desenho mental que tu imagina? O que é? A autoimagem, ela está muito associada à nossa realidade, o que você vive aqui agora, o que faz parte da tua vida, né? A autoimagem, ela é a maneira como você se enxerga, é a lente com que você lê o mundo, é a tua visão. Se eu te perguntar e pedir para você falar características desse copo, você vai me falar uma. Se eu pedir para o Leandro, ele vai me dar coisas diferentes. Então, é muito relacionado a uma questão de percepção. E isso, a forma como a gente se enxerga, está muito relacionada às experiências que a gente já viveu, às memórias passadas, porque tudo influencia de certa forma. E será que, de fato, se eu te perguntar quem é você, o que você olha, o que você enxerga quando olha no espelho, o que será que tu vai me falar? Interessante essa pergunta. O que é que tu se enxerga no espelho quando tu olha? Gabriel, eu sempre costumo falar, privilegiados são aqueles que entendem essa mentalidade, né? De evolução, de ser 1% melhor a cada dia, de se perguntar quem é realmente para si mesmo, o mais cedo possível. Porque essa pessoa, quanto mais cedo possível ela entender que ela precisa do processo de autoconhecimento e que aquilo vai formar pilares essenciais para a vida futura dela ser bem sucedida em todas as áreas, que seja no empreendedorismo, no relacionamento, no processo pessoal mesmo, né? Então, quanto antes essa pessoa entende isso, mais a evolução dela vai ser constante. Mas como que ela entende isso? Qual que é o gatilho? Eu acredito que acho que é uma busca mesmo pelo processo de autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas, você vê pessoas que já são assim mais velhas, já estão na caminhada da vida há um tempo, mas ainda não buscam, não têm o interesse em saber realmente a raiz de uma situação que ela está passando ou de um desafio que ela está. E acho que vem da vontade mesmo de ser melhor a cada dia. Acho que é um despertar que cada pessoa tem um período da vida que acaba acontecendo. Interessante. Essa questão de mentalidade foi o que uniu vocês dois? O que aconteceu aí nesse... Qual que foi a chama da paixão aí pra... Na verdade, eu sou muito bonita, então ele não existiu. Mas, na verdade, a gente acabou se conhecendo em uma fase onde eu acho que nem um nem outro esperava, era pra ser mesmo.
e estávamos prontos, digamos. Foi pela internet, inclusive, foi Legal. pelo digital. E a gente foi trocando ideia, foi trocando figurinha e E vocês acham que essa questão da mentalidade, da maneira como a gente se enxerga e tal, influencia nos nossos relacionamentos? total. Total. Não tem como você atrair alguém que vibra muito diferente de você, né? Esse é um ponto interessante. O que é vibrar igual? O que é? Vibração nós somos frequência, energia e vibração, certo? Energia é o que faz parte do nosso corpo. Nós não somos um corpo físico somente, né? Nós temos uma energia mental, principalmente. E eu acredito muito que nós estamos aqui nesse plano físico para aprender a ter domínio dessas energias. Interessante. Né? A gente vive num plano mental, mas, cara, a gente tá aqui para experienciar o físico. Eu tava vindo falando isso no carro para você, né? Por quê? Se a gente vive tanto no plano mental, qual o sentido de estar aqui no plano físico? É justamente para dominar. Por quê? Porque a gente não tem controle mal dos nossos pensamentos. Você não consegue filtrar. E se você lê, eu não estou falando de religiosidade nada aqui, mas eu gosto de estudar várias doutrinas, enfim, para entender. E quando Jesus disse vigiai e orai, ele fala vigiar o quê? A vida do outro? Não, cara, é vigiar a gente mesmo, os nossos pensamentos, porque a gente só pensa merda o tempo inteiro. Então, quando eu falo de vibração, é aquilo que você acredita, é aquilo que realmente... Porque às vezes você fala assim, eu quero treinar. Mas tu realmente quer treinar? Porque se tu quisesse, tu ia estar tomando os comportamentos adequados para aquilo. Então, vibração é a parada que... É a frequência que tu entra ali, é a estação de rádio, né? Interessante. Esse exemplo da estação de rádio é legal. Então, tu tá sintonizado numa certa estação e outra pessoa, ela precisa... Tá na mesma ela ali vai pra captando, poder... né? Ela vai fazendo essa captação, porque é uma parada invisível, digamos, a nossa vibração. Tá. Mas ela existe. E do teu lado, Leandro, o que foi essa... É engraçado, Gabriel. Muitos falam que os opostos se atraem, né? Mas para mim essa frase não faz nenhum sentido. Porque eu acho que os dispostos, eles vão se atrair. E através dessa vibração, que ela tem que estar na mesma sintonia, é que você vai atraindo pessoas mesmo. Experimenta vibrar numa energia ruim, com pensamento medo, dúvidas, né? Medo, dúvida, pensamento pessimista. Você vai atrair pessoas para o seu círculo da mesma frequência. Isso é fato, entendeu? Então, acho que isso é um dos pilares que acabou nos unindo. E a ideia é quando bate, a ideia é quando você vê, é o mesmo pensamento, são os mesmos objetivos. Vai afunilando por um caminho que realmente você se sente confortável em estar ao lado da pessoa. Isso não significa que você vai atrair uma pessoa exatamente igual a você, mas eu acredito muito em opostos complementares, né? Então, de alguma forma, aquilo se encaixa, aquelas energias se complementam. Potencializa, né? Um é mais criativo, o outro é mais analista. Exato. Legal. Tá. Então, se a gente entende que para iniciar um relacionamento, a gente precisa estar antenado a isso, né? Essa questão da vibração e tal. Eu achei legal a tua definição. O que conectou vocês? O que tu viu no Leandro que você falou assim, isso aqui foi o que fez eu decidir? Integridade. Integridade do teu lado. Eu acho que conectou essa parte de ser real, entendeu? Existe muita gente com rótulo, né? Hoje na sociedade que a gente vive. E que quando você vê numa mídia social, numa rede social, a pessoa parece uma imagem e quando você a conhece é totalmente distorcido aquilo. Tá. Então a Paloma para mim sempre foi muito real. O que ela passa ali é o que ela realmente é. E isso faz com que a gente queira cada vez mais se aprofundar e estar junto da pessoa. Tá, então isso já me traz um gancho aqui, seguinte. Como tu disse, na internet hoje é muito fácil a gente viver atrás da telinha ali. Personagem, né? Assumir um personagem. E ser real, ser íntegro, etc., às vezes acaba sendo algo um pouco mais escasso, pelo fato de ter muita gente fazendo isso, ou fica até difícil da gente perceber quem de fato é ou quem não é. A gente vai perdendo um pouco essa sensibilidade, né? Perfeito. Trazendo esse gancho para o relacionamento, como que duas pessoas elas conseguem desenvolver isso ao longo do tempo, ou o que elas podem começar a pensar para poder encontrar alguém? Porque hoje, querendo ou não, a maneira mais fácil de você encontrar alguém é pela internet. Perfeito. Obviamente, a galera sai, faz um monte de coisa, mas a internet também, ao mesmo tempo que facilita, eu acredito que deixa a galera muito preguiçosa, né? Não desenvolve, né? Eu não quero nem sair para, enfim, fazer aquelas... Tá tudo muito ali, né? Então, o que a pessoa precisa começar a prestar atenção? Beleza. Tô solteiro.
A arte de atrair, tu quer saber? O que ela precisa começar a olhar, o que ela precisa trabalhar nela primeiro para sintonizar, sabe? Em alguém que... Porque às vezes o que eu percebo, boa parte do meu público são mulheres e, sei lá, 90% dos meus alunos são mulheres. E a reclamação delas é assim, cara, mas só atrai homem ruim. Né? E aí, o meu questionamento é, pô, então vamos trabalhar em você primeiro, para que assim na tua construção tu consiga... Só que nem todo mundo enxerga assim. Então, o que a mulher... Aí eu vou trazer os 2 pontos aqui, isso vai ser legal. Do ponto de vista da mulher, o que ela precisa começar a trabalhar nela para atrair o homem que ela tanto deseja, e do homem, o que ele precisa começar a trabalhar nele para atrair a mulher que ele tanto deseja. Eu acredito que esse processo... Primeiro, vamos voltar lá nos primórdios, nas origens, né? Relacionamento é a arte de vender, é a arte de você prosperar, é a arte da vida. Porque você já nasce fazendo isso. É a única coisa que você já nasce fazendo. Querendo ou não. Você já nasce de alguém. Então, você já nasce relacionando pai, mãe, irmão. E se relacionar é um dos desafios mais difíceis. E é onde a gente mais evolui ao longo da vida. Então, é um processo. Se você quer um bom relacionamento, se você quer ser uma mulher atraente, desejável, enfim. Primeiro passo, se conheça. Busque autoconhecimento. Ah, mas como eu faço isso? Cara, vai atrás de terapia, faça o que for possível, vai viver, primeiro passo, né? Porque a própria vida, ela é o melhor terapeuta que existe. Ela vai te conduzir às experiências incríveis. Então, e segundo ponto é que todo mundo quer. Mas o fato de querer, você precisa entender que existe um processo interno primeiro a ser feito. Relacionamento é sobre nós, nunca sobre o outro. O outro é apenas o teu espelho. Então, ele vai refletir os teus questionamentos internos, né? Então, você tem ali medos, inseguranças. Todo mundo tem. Em algum nível, todo mundo tem. E quando você se junta com outra pessoa, aquilo ali vai virar... Estava até ouvindo um podcast que quando as pessoas se unem, a bagunça, ela aumenta. São 2 bagunças diferentes que se juntam, né? Então, eu acredito muito nisso, no processo de autoconhecimento e você trabalhar os pilares de um relacionamento. Quais são? O que de fato é importante para mim dentro de um relacionamento? Quais são os limites que eu tolero? O que de fato eu consigo lidar? Existe algum padrão desses itens ou cada pessoa vai ter os critérios? Se eu te perguntar, o primeiro passo para uma mulher que eu daria de dica, pergunte os valores desse homem. Primeiro, para você saber os valores dele, você tem que conhecer o meu, para ver se tem, né? O seu, para ver se tem coerência. Porque se para mim o meu valor de vida número 1 é paz, e para a pessoa, sei lá, é dinheiro ou qualquer outra coisa, cara, não vai bater. Em algum momento isso aqui vai dar pau. Então, tipo, vai ter conflitos. Eu sei lidar com isso? Não sei. Aí é uma questão tua contigo mesmo. As respostas, as pessoas querem coisas prontas, mas coisas prontas não existem. Eu sei o que para mim, Paloma, eu suporto, eu sei o que eu tolero, eu sei o que eu quero. Agora... Coisas prontas é para quem está preparado, né? É que nem você... sei lá, tu vai fazer um bolo, existe o processo ali de preparo, etc e tal. Mas para você comprar, tu precisa ter o dinheiro, tu precisa pagar o preço ali para poder ter aquilo, né? Exato. Ou senão tu vai comer o bolo ou vai ter só o ingrediente, né? E não vai ter o bolo pronto. E do teu lado, Leandro, o que o homem precisa trabalhar nele para poder atrair? Aqui, ó, tu trouxe aqui já o que a mulher normalmente idealiza. O que o homem normalmente idealiza na mulher? Eu acho assim, esse processo de autoconhecimento realmente que a Paloma citou é muito importante. Mas o que eu vejo, essa busca hoje de cada um conquistar o seu espaço na sociedade, enfim, a mulher também mostrar a força dela, aconteceu que o homem, ele acabou deixando a mulher, às vezes, figurar muito na figura masculina, entendeu? E isso vem disseminando lares pela nossa sociedade toda. Então, eu acho que hoje o homem, ele precisa, primeiro, saber se ele realmente está preparado para um relacionamento. Ele tem a posição masculina, ele tem o DNA masculino de ser o protetor, de ser o provedor, de tomar atitude que muitas vezes a mulher dentro da casa está tomando hoje, entendeu? É o cara que às vezes não tem que deixar acontecer para ele tomar atitude. Antes ele já tem que se precaver e fazer. E hoje em dia o que acontece muito é isso. Papéis invertidos dentro de um lar, entendeu? Onde a mulher ganhou mais força que o homem e um monte de homem frouxo por aí. Então por isso que às vezes é natural você presenciar mulheres falando, olha, eu não consigo encontrar um homem que me satisfaça.
Mas por quê? Porque muitas vezes aquela mulher, ela foi obrigada a tomar uma atitude masculina, e ali ela foi formando uma personalidade masculina, e ela simplesmente repele uma figura masculina máscaras, porque né? porque tá invertido os papéis. Sim. Acaba sendo um paradoxo também, né? Porque, por exemplo, o homem ele é frouxo porque a mulher tá mais masculina, ou a mulher tá mais masculina porque o homem ficou frouxo, né? Eu não sei dizer o que acontece. É aí que volta o papo de olhar pra si. Porque não existe resolve. como Exatamente. não existe como você, entendeu? Culpar. Cara, isso aí é parada de criança, pelo amor de Deus. É isso aí. Tipo, é você se curar, é você saber ser sozinha primeiro, é você saber resolver, sabe? Não é, dependência, não sei o quê. Cara, se cura, olha pra ti, sabe ficar sozinha? Sabe mesmo? Gosta de ficar sozinha? Gosta da tua companhia? Gosta de se cuidar? Gosta de ficar bonita? Sabe se elogiar? Vai na frente do espelho e fala o quanto você é bonita pra você mesmo. Porque a gente só ensina o outro a partir de como eu me comporto. Sim. Eu tô educando como ele me tratar. É quando eu me cuido, né? Enfim. Você trouxe essa questão do espelho, tem muita gente que banaliza isso, mas posso chutar aqui que 99% das pessoas elas não conseguem dizer quem elas são, e muito menos dizer pra frente do espelho. A gente estava até conversando um Eu sei porque eu tenho amigas, quando eu me arrumo com elas ficam constrangidas, porque eu beijo, danço, sabe? Ai, e tem umas que ficam irritadas até, entendeu? Se sente ou inferior. A minha própria mãe, às vezes, já me falou, eu não gosto de me arrumar perto de você, porque você fica toda assim. Isso é muito interessante. Eu trabalho com alguns alunos, essa questão de identidade, autoimagem através de vídeos. Eles têm que entregar todas as atividades semanais através de vídeos. E a dificuldade inicial deles é conseguir se enxergar falando. Eles começam a ver um monte de defeito neles e tal. E depois que eles passam por todo o processo, eu olho pra eles e falo assim, cara, tu tava com dificuldade de gravar um videozinho, olha que problema tão pequeno, e olha o que tu tá enfrentando agora, sabe? E a galera banaliza, mas as pessoas têm dificuldade. E essa geração do digital, eu acredito que veio justamente para ajudar a gente nesse processo, né? De olhar para si, ei, vamos evoluir, vamos crescer. É por aí. E além dessas questões aí, o que mais uniu vocês? Eu sei que os dois são empresários, têm os próprios negócios, fala um pouquinho mais sobre isso aí. Além do amor, que é a base, né, de tudo. Para mim foi valores, respeito, os pilares assim que se adequavam com o que eu queria, com o que eu realmente espero para minha vida, sabe? Objetivos em comum, enfim. O lado profissional da Match também? Total. Eu acho que isso, inclusive, é algo que potencializa o relacionamento nos dias de hoje. Porque quando você acha uma pessoa que realmente é parceira, entende a sua correria e ela participa da sua correria, dos seus objetivos, isso faz com que o seu amor ele tenha mais admiração ainda, né? A mesma coisa que eu ter por ela, o mesmo objetivo que ela tem, ficar feliz por uma conquista e ela por uma conquista minha, isso faz com que o amor ele, de um determinado lado se potencialize. Não só ficando ali na parte de eu gosto de você, eu te amo, tudo. Porque uma hora, se você não saber respeitar o espaço do outro, se ele tem um objetivo ou outro e não participar disso, acaba que fica um relacionamento vazio, né? Interessante. Aí eu falei se tinha match ali, né, no relacionamento, o que tu faz profissionalmente? Eu tenho uma marca de roupa fitness, então eu faço toda a parte de produção, né, até o para mulheres? Produto final. Agora a gente vai lançar moda masculina também, hein, gente? São peças extremamente versáteis. Qual a intenção da Hepta, né? Eu sou apaixonada pelo universo. Qual que é o nome? Hepta. O que significa? Número 7, em grego. Interessante. Número da perfeição. Enfim, quem me conhece sabe que eu trabalhei como personal trainer por 8 anos. Enfim, eu sou apaixonada por esse universo e eu queria muito empreender. Porém, eu queria trazer soluções para as pessoas, né? Uma das maiores dificuldades que eu perguntava ali na minha pesquisa de mercado para as minhas alunas era encontrar roupas que valorizem, que elas se sintam realmente bonitas, que tenham uma modelagem boa e que não se limite somente a usar dentro da academia, né? Então, eu trago esse lado mais versátil, mais funcional, essa peça que você sai da academia, já vai resolver um negócio no banco, já vai encontrar com as amigas, enfim. É isso. Legal. E agora a gente vai atender os homens também. Legal. Tem... Olha eu, né? Enxerido. A gente consegue trazer alguma Claro, peça, inclusive eu trouxe aqui para sortear de presente. Oráculo. Vou pedir pro oráculo pegar aqui. Aqui. Vamos lá.
Olha, a caixa até robusta. Aqui, gente, tá a caixinha. A gente vai sortear esse brinde aqui nesse Vestir, programa. treinar e Tá? amar. Legal. Isso aí. Você falou essa questão do corpo, eu já vou pegar também. Vocês, nitidamente, são um casal fitness. né? Sim, a gente gosta muito. Sim. O quanto o cuidar da saúde também está atrelado a esse match aí. Que, ó, a gente já falou sobre a questão de valores, falamos sobre profissão, né? E agora a saúde. O quanto a saúde ela está atrelada... Porque, deixa eu falar aqui, a gente é cancelado, mas ó, a pessoa gordinha, o cara é malhado, ou vice-versa e tal. Exatamente. O quanto isso pode dar bom, o quanto isso pode dar ruim? Como que funciona para vocês e o que vocês pensam sobre? Em algum momento vai existir uma incompatibilidade. E daí entra a questão de você avaliar e saber o que você suporta e o que você não suporta. Eu, Paloma, hoje não faz mais sentido me relacionar com alguém que não treina. Saberia lidar naturalmente, porque eu respeito. Mas, cara, não faz sentido. É muito melhor você fazer algo em conjunto. É muito, sabe? Tipo, um motiva o outro, um dá o gás no outro. E, tipo, eu gosto, eu acho bonito. Então, Sim. tipo, é atração também. Não faz E sentido, né? o treinar também faz tanto parte da rotina que a pessoa que Sim, não entra, ela com vai ficar certeza. muito fora, né? Muito. Alimentação, o dia a dia e tal. E eu acredito que um dos fatores mais importantes da saúde que o exercício proporciona, além do físico, que é sensacional, é em relação à nossa mentalidade. Ela muda de uma maneira... Você vira outra pessoa. Você desenvolve virtudes excepcionais. Você se torna uma pessoa disciplinada, constante, enfim. Aí eu entro em outro paradoxo. Eu vou jogar pra você aqui. Falei. Que é, pra pessoa ir pra academia, ela precisa... Vou trazer um pouco antes. O que a pessoa frequentando a academia, o que pode gerar na mentalidade dela? Mais foco, um pouco mais de disciplina, pode gerar força de vontade, né? Ela começar a se sentir bem, mudar a autoimagem dela, uma série de outras coisas. Autoestima. Só que para ela ir para academia, ela precisa de algum gatilho. E para ela desenvolver isso, só dela imaginar isso, porque a pessoa que vai para academia é porque ela não está indo, então ela é uma sedentária. Sei. Então, qual é o gatilho da sedentária? Eu vou ser focado, não sei o quê. Para ela isso é dar um tiro na cabeça. Né? Então, como que você resolve isso? Por que ela precisa ir? Ela precisa passar por um grande problema, para falar assim, vou despertar, tive um problema no coração, ou estou muito gordo, estou não sei o quê, não estou conseguindo subir uma escada. Ou existe alguma outra coisa que a gente consiga... Eu acho que ela pode realmente passar por algum problema, ou uma frustração, né, Gabriel? Enfim. Mas, por exemplo, no caso do relacionamento, eu vou resgatar um pouco antes aqui. Por que às vezes um casal também acaba dando certo, um não gostava de ir na academia e o outro gosta? Porque a pessoa começa a se sentir desconfortável ao ver uma totalmente obcecada por algo, por resultado, por querer estar cada vez melhor, e ela não. Então tem uma incompatibilidade muito grande em eu querer Acaba treinar. afetando na autoestima do outro, muitas vezes a pessoa não é resolvida internamente, Eu quero treinar, né? e aí ela quer ir tomar cerveja, ou vice-versa. Isso gera uma incompatibilidade muito grande. E aí quando você vai ver o resultado ali, do shape, do físico, da mentalidade mesmo, é muito desigual. Então, assim, isso num relacionamento, esse pode ser um gatilho, com certeza. Mas se a pessoa está solteira, eu acho que um dos principais é começar a cuidar de si, do amor próprio, né? Quando ela entende que realmente existe um autocuidado que pode transformar a vida dela, não só no físico, como na mentalidade, eu acho que esse é o principal motivo para ela já correr para academia. Mas aí tá outro ponto importante, porque tem gente que faz isso quando fica solteiro, e daí começa a namorar e já ficam relaxados, Isso né? É verdade. Isso aí. Mas aí, respondendo a pergunta que você fez, a maioria das pessoas associam isso à dor. O que elas querem, a dor do que é prazer. Isso aí. Então é muito uma parada de mentalidade. Tipo assim, a pessoa associa aqui pra academia, treinar todo dia, ela associa isso a ser muita dor. E é muito pelo contrário, isso daí daria muito prazer pra ela. Prazeroso, né? Só que ressignificar isso é um processo, é uma construção. O ambiente também influencia, porque, por exemplo, a gente está aqui em Floripa. Tu sai ali na beira-mar para correr, tá todo mundo correndo, Galera fazendo um monte de fitness, coisa e tal. Total. Então, a pessoa, se ela tá fora de forma ali, ela vai sentir, no mínimo, constrangida em algum momento ali. Tipo, caramba, tá todo mundo aqui. Caramba, vou pra praia de roupa, não tenho vergonha de tirar a camiseta, sabe? Só que aí tem lugares, por exemplo, que tu vai, se você for pra São Paulo, talvez isso nem faça cócegas pra você, né? Você acha que o ambiente também propicia isso? Total, Você o viver ambiente... um formato de vida, e todo mundo também, né, ao seu redor. Total. Com certeza. O ambiente influencia Com e realmente molda quem nós somos, né? Porque não adianta falar, eu não sou influenciável. Cara, para de se iludir. A gente é assim. A gente é muito influenciável.
E existe muito essa questão da pessoa começar a olhar e se comparar, né? Porque se ela se compara e se sente mal, ela fala, pô, aí não, eu tô no lugar errado. Ou eu melhoro ou eu me mudo daqui, né? Sim. E a Paloma falou assim, tem muita gente que só, é saradona, vai na academia dedicado, começa a ter um relacionamento e relaxa. Mas também tem o que não fazia nada, quando termina o relacionamento, aí quer fazer tudo. de 5 anos, ela quer transformar em um mês. E daí volta lá pro início que eu falo, da falta de autoconhecimento. Porque a pessoa faz o que faz, não por ela. É sempre pelo outro, né? Isso é interessante isso, né? E a gente tem outro gatilho aí, que é o seguinte... outro gatilho não, outro paradoxo. Porque, por exemplo, eu falei sobre a questão da pessoa que vai para academia, o que faria, né, ela ir para academia, se é o que ela vai desenvolver lá, que é o foco, a disciplina, etc., ou se ela já vai carregar isso nela. Só que a pessoa que está sedentária, dificilmente ela vai ter isso. Se, vamos supor, eu tenho... No meio do ano passado, eu tive uma questão no meu coração, não sentimental, o coração deu uns pipoquinhos assim. E aí, só que eu já treinava, eu sempre comi bem minha vida inteira, só que isso me acendeu um alerta do tipo assim, eu preciso fazer mais cardio. Beleza, precisa acontecer alguma coisa assim, todo dia, no mínimo meia hora e tal. Beleza. Conheço pessoas que elas se motivam, porque elas veem pessoas ali na beira-mar que estão com o corpo melhor do que o dela. Beleza, eu vou fazer isso externo. Qual que é a minha pergunta? Existe alguma maneira da gente conseguir ter uma motivação para fazer algo, ter um gatilho para fazer algo, mesmo não sendo interno? Porque eu posso correr, o exemplo que eu dei, eu tô ali na beira-mar, mas tô com a barriguinha. Se eu vejo, aí eu vejo um cara todo bonitão, fortão, vou olhando lá. Caraca, quero ficar igual ele. Aí, e ele tá me motivando aí. Isso também não pode ser bom? Claro. Bom, nós somos influência também na vida do outro. Então, mas aí eu tô me baseando, a minha motiva tá sendo o outro. Tá, eu entendi o que tu quis dizer. Entendi. E como que eu posso deixar saudável ao ponto do Leandro não ser o... Nós precisamos na vida... Imagina assim, se eu quero gerar uma mudança na minha vida, a base para isso, a base de eu mudar essa autoimagem, de eu ir para um próximo nível, para uma próxima realidade, é eu fazer um projeto, certo? Se tu quer construir uma casa, o que quer que seja que você queira construir na vida, você precisa de um projeto. E para fazer esse projeto, muitas das vezes, você precisa ter referências para você saber qual o tamanho da casa, onde você quer chegar, para você ter clareza no processo. Porque senão você fica dando murro em ponto de faca. Você vai lá, tenta, vai um dia, volta, falha, esquece. Amanhã, segunda, e desanima e erra de novo. Então, a gente pode sim usar referências no pontapé ali da motivação, mas você precisa ter âncoras. Referências, então, não motivos. Ou não? É porque, assim, você buscar referência, de certa forma, vai te motivar. Certo? Mas não é o que vai sustentar aquilo ali por muito tempo. Não é o que vai manter a tua constância. Porque é muito uma parada de decisão isso. Por que eu vou pra academia? Não é porque eu quero ser uma pessoa disciplinada. Ninguém vai com esse motivo. Vamos ser realistas. Ou porque eu quero emagrecer, ou porque eu quero ficar gostosa, sarada, ou porque eu quero atrair alguém, ficar bonito, pra alguém me olhe, me acha bonita. Ou é porque eu quero me sentir mais uma autoestima, quero aumentar minha autoestima, sei lá, eu acho que isso aqui vai funcionar. Mas ninguém vai porque quer desenvolver virtudes. Isso vai acontecendo na medida do processo. Sim. E o quanto você se dispõe a construir o que tu quer. Porque eu vejo muita gente, às vezes, elas batendo muito na tecla de, não, você tem que começar pelo motivo certo, eu entendo. A nossa motivação, ela vai mudando ao longo do caminho. Vou te dar a minha experiência. Sabe por que eu comecei a treinar? Porque eu era muito magrinha. E eu tinha complexo disso. Eu não gostava de ser magrinha. E aquilo me incomodava. E quando eu via meninas na escola encorpadas, eu achava lindo, eu achava aquilo maravilhoso. Nossa, eu queria muito ser assim. Mas eu olhava pra mim e não era. Botava maracujá dentro do sutiã, usava 5 calças, pra você ter noção do complexo que eu tinha de não me aceitar. E aí, o meu irmão começou a treinar, eu vi que, o negócio começou a funcionar. Eu falei, eu vou pra academia, tinha 13 anos de idade. Acho que esse negócio funciona. E aí eu fui. E aí a minha primeira referência foi a dona da academia. Ela era maravilhosa, aquele corpo esculpido. Eu falei, eu quero ficar assim. E eu fui direto nela. Quantos anos você demorou pra ficar assim? 15 anos. Caraca, 15 anos.
É uma parada de decisão. Eu falei, cara, se eu não parar nem um dia, 15 anos, eu fico próximo, talvez. Mas a minha motivação, ela foi mudando ao longo do tempo. A minha motivação depois, cara... Mas aí, olha que engraçado, a tua motivação mudou ao longo do tempo, mas você não deixou de fazer aquilo que tu já estava fazendo. Não. Então significa que... Isso é um baita insight, inclusive. Porque quando a gente às vezes fala sobre não desistir e tal, as pessoas, elas... Pô, mas às vezes eu posso descobrir que não é o que eu quero e tal, e coisas nesse sentido, ou a minha motivação inicial talvez não vai ser, afinal. E algo que eu sempre digo, que funciona muito pra mim, que eu vivi, enfim, quero ter o shape. Independente do caminho que você queira trilhar, obviamente a tua mentalidade ela não vai ser a mesma, porque a mentalidade que eu estou... Entenda uma coisa, se você está começando qualquer desafio, qualquer coisa que seja, a tua mentalidade inicial ela é a pior do mundo para começar aquilo. Então, assim, É verdade. você vai progredir pro próximo degrau, você vai pro segundo degrau, esquece, aquela mentalidade inicial ela já foi. Então, conforme tu vai avançando, de fato, vai mudando, só que eu não posso perder de vista o meu objetivo. Eu quero ter o shape, eu quero ganhar massa, eu quero não sei o que, não sei o que. Cara, pode ser que eu treino 3 vezes na semana, pode ser que eu treino 5 vezes, pode ser que eu tome suplemento, pode ser que eu faça dieta, pode ser que agora eu faça não sei o que, não sei o que. E eu vejo que as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Você falou 15 anos treinando. Tem 18. 18 anos treinando. 18 anos treinando. É uma vida. É uma vida. Né? E aí eu te pergunto, tu tem quanto tempo treinando? 19 anos. 19 anos, uma outra vida. Eu tenho uma definição sobre disciplina, que é um triozinho, na verdade, que é motivação, foco e disciplina. A motivação é o teu motivo para começar alguma coisa. O teu motivo foi querer de certo ser magra. Aí, ao longo do tempo, seus motivos foram mudando. O seu foi o quê? O meu foi um pouco diferente dela. O meu foi pela dor. Porque eu era muito zombado na escola. Os caras me chamavam de fio do mouse. Pensa como que era só o fiapo mesmo. E eu falei, cara, você vai mudar, você vai ver. E fui, fiz. Aí depois comecei a virar referência. Então foi uma dor que eu peguei pra mim. E eu falei, cara, vou fazer acontecer. De certa forma, pra mim também. pra Porque você era não, uma dor me ver magra, entendeu? Eu queria me ver diferente. Sim. E assim, então, acho que eu fui provocado por algo, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes, a pessoa também ela não vai ser só motivada por uma imagem. Ela vai ser provocada numa situação. E aquilo vai gerar uma revolta dentro dela que ela fala, cara, eu vou agir. Vou fazer. Esse gatilho é bom também. É bom. Transformar críticas em combustível, né? Transformar o que vai ser. Mas aí como é que a gente aplica isso em uma pessoa que tem uma autoestima não desenvolvida? Porque daí ela pode usar essa crítica pra travar ela de vez. Né? Então, eu acho que todo dia você intencionar o porquê você tá fazendo aquilo. E o porquê, quanto mais consciência você trouxer para o teu viver, para os teus pensamentos, inclusive, a tua motivação vai vir. Porque hoje a minha motivação pode ser saúde, amanhã pode ser shape, depois de amanhã pode ser uma viagem. Então, entendeu? Era aí que eu queria chegar. Ó. Eu falei do triozinho ali, né? Motivação, foco e disciplina. Na minha visão, motivação é o motivo que faz eu iniciar algo, ou os motivos que eu vou gerando ao longo do processo. E motivação, leia-se motivo para agir, motivação. Aí eu tenho foco. Foco é dizer tudo aquilo que me tira do meu objetivo inicial, da minha motivação ali. E a disciplina é eu ser focado todos os dias. Não adianta eu deixar de comer um docinho um dia só e não fazer isso regularmente. Perfeito. Aí você falou, 18 anos treinando, 19 anos treinando. O que é que faz manter? É o resultado agora que é nítido ver? Sei lá, eu não consigo mais me imaginar com aquela mentalidade, com aquele corpo antigamente? Eu acredito que tudo é treino. Absolutamente tudo é treino. Você nasce sem saber falar, sem fazer porra nenhuma. Mas tudo você treina na vida. Então, tipo, é disciplina, eu sou uma pessoa disciplinada? Não, foi treinado. É você decidir algo e não desistir daquele algo até alcançar. Porque não tem chance é matemático, não tem chance de o resultado não vir. O tempo não é contigo. O como também não. Mas, assim, é a decisão. Meu pai sempre disse uma frase que isso me marcou quando criança e sempre pra mim foi uma motivação essa frase. Você é capaz de conseguir tudo na tua vida que tu quer. Tudo, qualquer coisa, não importa o que seja, desde que tu queira muito. Porque se tu realmente querer aquilo, tu vai fazer os caminhos. Sabe? Tu vai criar as tuas possibilidades. Então, porque tu não para, tu fica obcecado, tu fica obstinado, tu não para de pensar naquilo, tu fica pensando no que poderia, no que... É uma parada assim... Concordo. E o treino, né, ele acaba despertando em você sentimentos, além, obviamente, do físico.
mas aquela sensação boa de quando você faz um treino, aquilo se torna viciante. Eu acho que quanto mais você sobe o seu nível de treinamento, você descobre que aquilo ali realmente está trazendo benefício para você, que antigamente você não tinha, como disposição, etc., se torna algo viciante realmente. Eu acho que a pessoa que está nessa caminhada, ela vai se descobrindo um pouco nesse lance do treino e tal. Ela pode faltar 1, 2 dias, mas ela já viu que ali, nessa falta dela, ela já não teve mais o rendimento no dia a dia, o sono já não foi tão bom. Então acho que o benefício ele fala mais alto depois de um determinado período. Sei. Oráculo, eu já vou fazer uma pergunta aqui que já vai virar um corte, que é o seguinte, ó. Se uma pessoa que treina, ela desenvolve disciplina, ela melhora a autoimagem dela, foco, etc e tal, significa que todo marombado é bem sucedido? Não. E por que não, se ele desenvolve tantas coisas? Eu acho que assim, ó, tudo é um conjunto que anda paralelo. Mas nem, como também nem todo... É a mesma coisa que dizer que nem toda pessoa bem-sucedida é feliz. Sim. Entendeu? Então, assim, não é porque a pessoa faz bem algo aqui, Ou é bem que sucedida envolve e disciplina e tal, ela vai ser boa em outra coisa ou vai ser bem-sucedida aqui. É que tudo na nossa vida existem níveis, né? É como se nós percorrêssemos vários degraus e vários níveis de escada. Então, eu posso ser completamente segura no aspecto de autoestima, de academia, de treino, mas eu posso ser completamente insegura dentro do meu trabalho, da minha área profissional, dentro de um setor, de um setor comercial, entendeu? Porque isso também é treino. Para eu virar uma pessoa, uma boa líder, eu preciso treinar isso. Eu preciso treinar minha comunicação, eu preciso treinar meu autocontrole, eu preciso treinar minha empatia. Então, assim... Então significa que, vamos supor, o cara é maromba, a mulher é maromba. E ele já tem ali dentro dele, mas ele não é bem sucedido profissionalmente, um exemplo. E ele já tem ali dentro dele, então características que é só ele pivotar e já fica mais fácil. Exato. Ele tá um passo à frente. Exatamente. Esse sabe, sei lá, que dia que foi? Anteontem, não sei. Eu postei nos meus stories, inclusive, isso. Eu sou uma pessoa que eu conheço, uma das mais desorganizadas. Eu nasci assim, com esse dom. E a vida inteira eu apanhei por isso. Minha mãe me criou igual no militar. E aí que eu pegava ranço da organização mesmo. Sempre me relacionei com pessoas sistemáticas, organizadas. Mas assim, eu não conseguia ser. Entendeu? E aquilo pra mim era uma luta, era chato. Pra quê? Que vida chata, vai ter que arrumar de novo. Pra que fazer isso agora? Então assim, só que dentro dos meus treinos, eu sempre fui muito organizada. Eu sei o que eu vou treinar, como eu vou fazer. Não tem chance. Não tem erro. É a mesma analogia, né? É a mesma coisa. Aí, até que você vai despertando, né? Como assim? Tipo assim, aqui eu sou boa e aqui não? Ah, mas é uma questão de honra, né? Como assim? Não, vamos mudar essa parada. E aí que vem o despertar, né? Aí que vem a consciência, enfim. Que é uma parada que é o tempo, né, de cada um. Mas, claro, isso não é a regra, né? Porque você vê que, pô, muitas pessoas têm um chip legal, tudo, o cara é bem sucedido. Sim. Então, mas, assim, a ordem natural das coisas é que, às vezes, uma área da tua vida ou outra, você descuida um pouco menos e, automaticamente, você vai ter uma performance menor nela. Aí entra também, talvez, a questão das múltiplas inteligências, né? Cada um, às vezes, tem uma facilidade, Um tal, ritmo, outra coisa. Mas isso é muito interessante, assim, porque eu concordo, você falou assim, o cara tá um passo à frente, porque tô empresário e tal, tô também empresariando. Empresariar é difícil, mas não se compara a ter o shape. É assim. Pra mim, o ter o shape... É uma das coisas mais difíceis. Porque assim, é muito interno, assim, é muito só você e não, você. e a academia É porque ingrata. ninguém vê. E é isso aí. A academia é ingrata. Se você construiu hoje um comércio aqui, você deixou de ficar nele uma semana, se tiver a pessoa bem treinada, você vai voltar, ele vai estar ali. Agora, cara, você Shape construiu não tem seu quem treine pra você, né? Você construiu seu shape pro verão. Você foi, comeu ceia, bebeu. Em fevereiro você chega, você tá pior do que quando você começou o projeto. Então, realmente, e assim, isso cai na resiliência, né? Por isso que eu acho que quem mantém um shape legal, ele tem um bom pensamento em relação à resiliência, de autossuperação, a questão da constância, que é ele saber que constantemente ele está fazendo aquele exercício, ele vai viver num nível muito acima da sociedade. Sim. É aquela parada que eu falei de você vai ganhando domínio com precisão. Tipo assim, quanto mais você treina, mais você se domina, mais você se autocontrola. Quanto mais você treina e observa os seus pensamentos, mais domínio você tem sobre ele, mais você vai refinando esse processo. E é assim com tudo. Tem algo que... Você conhece o Rodrigo Góes? Já ouviu falar dele? Que é o Fake Nerd e tal? Sim. Tem uma frase dele que eu acho interessante, que ele fala assim, o shape vicia. E
eu falo muito sobre meus alunos que eles precisam experimentar um bom resultado na vida, porque o bom resultado, ele também é viciante. Legal. Então, por exemplo, você começou a treinar, e se você treinar, vamos supor, 18 anos, e você não visse resultado nenhum, talvez você não teria chegado a 18 anos treinando. Conforme tu vai vendo resultado, tu vai gostando do resultado. E às vezes pode ser que muitas vezes eu tenho que ir para academia para manter aquilo que eu já construí. Então tem a questão da valorização, etc. E quando ele fala do Shape VC, cara, o que eu estou vendo no espelho, a maneira como eu estou me sentindo, isso é bom demais, então eu preciso manter Sim. isso. E aí quando você vai trazer para as outras áreas, eu vejo que as pessoas elas desistem antes de ter esse experimento do primeiro resultado. E aí quando ela tem o primeiro resultado legal, colocou um dinheiro no bolso, o negócio começou a se encaixar ali, ela, cara, eu gostei disso aqui. Pô, se eu fizer duplicado agora, pode ser que se eu fizer triplicado, agora se eu montar minha equipe, agora se eu não sei o que e tal. E eu vejo que é onde a galera falha, porque na academia eu vejo que a galera vai muito em busca do shape, por exemplo, eu treino aqui embaixo, e você vai 9 horas da manhã, parece que você tá num desfile de moda, assim, né? Todo mundo exibindo, assim, negócio doido. E a galera valoriza muito isso. E pra mim tá tudo certo, se é o motivo dele tá indo, ok. Só que no restante das áreas a galera normalmente não faz isso. Então vai começar um negócio, desiste. Vai começar um relacionamento, no primeiro negócio que o cara fala atravessado, porque ele é tóxico, não sei o que. Então não experimenta essas primeiras vitórias. E a gente já chegando aqui um pouco pro final, eu quero fazer 2 perguntas. A primeira é: o que vocês imaginam para a vida de vocês a partir de hoje com essa mentalidade? Isso vai ficar gravado, obviamente. Eu quero entender, porque, assim como eu falei, quando a gente vai iniciar alguma coisa, a nossa mentalidade é a pior possível, ela é a mais rasa, porque eu estou iniciando. E conforme eu vou fazendo, minha mentalidade vai sendo trabalhada. O que você, os dois, né, estão buscando para a vida de vocês, com a mentalidade que vocês têm hoje? E a segunda pergunta é: quem para vocês serve de inspiração hoje e que antes vocês olhavam assim e falavam assim, ou na verdade nem sabiam que essa pessoa existia? E aí vocês vão entender por que eu estou perguntando isso. Tá. A nível material, físico? Qualquer coisa. Cara, eu acho que é uma particularidade, uma das minhas características, buscar sempre o desenvolvimento. É uma parada que eu sou apaixonada e não tenho que me pare. Eu gosto de sentir que eu estou progredindo. É o vício pelo resultado, eu tenho isso. E eu sou muito obcecada quando eu começo a gostar de algo, porque eu quero sempre ficar muito boa naquilo. Então, essa mentalidade de crescimento, cara, eu busco experiências, eu busco coisas novas, eu quero viver coisas que eu ainda não vivi. É uma ânsia que eu busco, sabe? Em termos de referência, eu sou apaixonada no Tony Robbins, pra mim. Ele é um cara que proporciona transformação na vida das pessoas e é algo que está muito relacionado ao meu propósito interno também, ajudar as pessoas nesse processo, né? Igual você falou, mas uma pessoa que não tem motivação, qual vai ser? Cara, eu quero pegar na mão dessa pessoa e falar, cara, eu sei como é que é isso, eu sei como é que é essa parada, eu sei como é que ir pra academia sem ter um pingo de ânimo e ir sofrendo, eu sei, porque nem sempre eu fui com motivação, a motivação ela é construída ali, né? Pra quem não sabe quem é o Tony Robbins, ele é o pai de todos esses caras que você vê aí, Marçal, Joel e tal, é tudo chupinhado, isso aí. E você? Gabriel, eu falo sempre que eu sou apaixonado pela performance humana, né? E eu aprendi isso desde cedo, que quanto mais a gente se aperfeiçoa, se autoconhece, mais os nossos resultados em todos os pilares, eles vão ser bons. Bons, não, excelentes, né? Isso vai depender do nosso esforço. E eu acho que o que eu busco para minha vida cada dia, como eu disse no começo, e eu vou terminar agora, é ser 1% melhor a cada dia. É buscar realmente fazer um pouco a mais hoje. Se deu certo algo, o que eu posso fazer agora para subir um degrau a mais? Se deu errado, o que eu posso aprender com isso para que esse erro ele sirva como combustível para eu estar traçando novos caminhos, sabe? E eu gosto muito também Paulo, a gente compartilha muito de líderes, né? Que a gente se espelha, de pensamentos que a gente gosta de deixar fixado na nossa mente. E eu compartilho também com o Tony Robbins, que é um cara que ele trabalha muito a mentalidade para ter o resultado nas pessoas, né? Ele provoca, assim, às vezes, situações nas pessoas que têm crenças que em questão de minutos a pessoa ela tem um start. Uma quebra de padrão imediata, né? Ele restaura esse poder interior. Então a é um poder essência, mesmo. né? Hoje em dia eu vejo que essa geração, inclusive, enfim, tá todo mundo assim, não sabe nem quem é, não sabe qual é o propósito, todo mundo meio perdido, sofrendo por relacionamento, porque, cara, não sabe o próprio valor que tem, entendeu? Então, assim, poxa, voltar essa essência e voltar a olhar pra si e falar, cara,
e eu tenho tudo que eu preciso aqui, agora, e saber valorizar o que de fato existe no momento presente. Eu tava vindo falando isso no carro até pro Lê, cara, eu acho que esse é o maior segredo da vida. Se você souber viver aqui, você tem tudo. E você cria tudo que você quiser. Vocês vão entender o gancho agora. E essa resposta que vocês deram, era uma resposta que vocês dariam há 18 anos atrás, 19 anos atrás? Quando vocês Não, jamais. Tá, por que eu tô dizendo isso? Porque a dificuldade da galera é começar. A academia é uma delas, relacionar e tal. Então, o meu apelo para você que está assistindo esse podcast é: não se apegue no que vai acontecer lá na frente, etc. Só dá o primeiro passo agora, porque, como eu falei, essa tua mentalidade agora, ela é mais escassa possível. Se for pro segundo degrau, ela já começa a mudar. E aí, quando você tá no terceiro, no quarto, você vai olhar para trás e falar assim: caraca, olha o que eu pensava ali atrás, olha o quanto eu mudei, o quanto eu evoluí. Olha o que eu construí, né? Então, assim, cara, só dá o primeiro passo, porque o que você imagina hoje pro futuro, até que vocês falaram agora, né, no futuro, talvez vocês veem isso daqui a 10 anos, e você fala assim: caramba, meu Deus, como é que isso aqui era o meu sonho, né? E isso acontece muito. Eu acho que isso é muito bom, porque é a progressão. Tô crescendo, tô amadurecendo, as ideias vão mudando e tal. E é uma questão de decisão também, né? Porque a gente pode escolher. Aqui tá gostoso, eu vou ficar aqui. Na minha zona de conforto. Daí, a não ser que a vida venha te dar um chacoalhão, você, né? Mas ter essa mentalidade de crescimento, cara, te leva sempre a um próximo nível. Isso é um combustível para nós também, né? Sim. Se você lembrar hoje qual foi a sua primeira peça, você vai falar: cara, era horrível. Sim. Eu também. E eu achava que era top, tá? A minha primeira peça, meu Deus, ficou muito top. Daí eu fui na segunda costureira e ela falou: nossa, isso aqui, esse acabamento tá horrível. Eu falei: mas como assim? Era a única costura que eu conhecia. Eu digo até do próprio podcast, né? O primeiro podcast é o pior, o primeiro episódio é o pior possível, porque a primeira fala que tu tá colocando, é a primeira vez que tu tá entrevistando, né? Sim. E como tu vai. E daqui a pouco tu vai estar no episódio 100, 200, tu vai olhar pra trás e falar: caraca, tal. Mas teve que começar. Teve que começar. Teve que fazer. E eu falo pras pessoas, tipo, cara, não se apega ao começar, porque, tipo assim, isso é só o ponto de partida. Não se apega. Tudo muda, tudo se transforma. Show demais! Onde a galera acha vocês nas redes sociais? Falem pra mim. No Instagram, TikTok, todas as redes possíveis, gente. Mas o meu arroba tá Paloma Martins, tudo junto, só que o Palô é com 0, tá? Legal. O meu é Leandro Mastrangelo. Mastrangelo normal, sem acento, sem nada. Leandro Mastrangelo. Show demais. Lá a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre lifestyle, sobre mentalidade. Bom demais. Gente, obrigado por ter vindo. Obrigado, Gabriel. Pela conversa. Obrigada a você pelo Senti convite. muito honrado. Bom demais. E para você que assistiu, compartilhe agora com quem precisa perder a barriguinha, precisa aumentar o bíceps ou precisa entrar no projeto Graciane ainda nesse ano. Fiquem bem, se cuidem, lembre-se, sem história. Eu acho que eu falei ao contrário, né? Sem coragem, sem história. Be brave. Fiquem bem e se cuidem. Fui.